Aleluia. Bom, sabe que a hora da administração da palavra, a gente não está colocando fundo musical para que a live não sofra nenhum dano, como por exemplo no Facebook, que não estou mais agora no Facebook, porque o equipamento descarregou, fica mudo para os outros países. Aí não estou com fundo musical. Amém? Vamos lá. Gênesis capítulo 14, versículo 18 em diante, a leitura para encerrar essa abordagem do capítulo 14, que estamos dividindo em três partes. Gênesis 14, versículo 18 em diante. Melquisedeque abençoa Abraão, é epígrafe, né? Normalmente eu nem leio epígrafe, não sei porque eu leio agora. Mas vamos lá. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Altíssimo. E abençoou-o e disse: Bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: Dai-me a minhas almas e a fazenda toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e juro que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abraão, salvo tão somente que os jovens comeram e a parte que toca aos varões que comigo foram, Aner, Escol, Manré, estes que tomem a sua parte. Louvado seja o nome de Jesus. Chegamos ao final do capítulo 14 de Gênesis, onde temos aqui a primeira aparição do sacerdote, né? O sacerdote que exercia um papel de mediação na leitura que faremos do livro de Êxodo, de Levítico. Veremos que o sacerdote ele passa a ser um agente de mediação entre Deus e os homens, ou entre os homens e Deus. E que isso foi abolido. O sacerdotalismo aplicado à lei, na lei da relação povo de Israel com Deus, né? Mas o sacerdócio é abolido quando Jesus ele assume forma humana e morre por nós na cruz. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Mas agora nós temos este sacerdote que surge num período antes da formação do povo de Israel propriamente dito, porque a nação de Israel surge com a aparição dos filhos de Jacó. Muito bem, que Abrão, que mais tarde a gente vai ver o nome dele mudado para Abraão, ele é avô, né, dos filhos de Jacó, bisavô, né? Que Abraão
gerou Isaac, Isaac é filho, Isaac gerou Jacó, Jacó já é neto. E os filhos de Jacó são bisnetos de Abrão, que é o conglomerado de 12 tribos, que é quando Deus levanta este povo como uma nação e estabelece as leis. Mas aí tudo já começa, como já dissemos, no capítulo 12 de Gênesis, que é quando Deus faz uma cisão de povos, que era tudo então, tudo um povo só, tudo a mesma língua. E em Atos 15, 14 diz que Deus visitou os gentios e dele forma um povo para o seu nome. E aí é quando, mais na frente, nós vamos ver que Deus chama esse povo e circunscreve, delimita o comportamento. Na verdade, o que Deus faz é deixar claro para eles o que era de errado, como diz Paulo, que a lei veio para ensinar o que era certo e errado. A lei não foi tentativa de salvação. Paulo disse que não sabia o que era pecado até que a lei dissesse a ele o que era pecado. Porque o homem queria viver de acordo com as ideias de sua cabeça, como a gente vai ver no livro de Reis, no livro de Juízes. Mas o cenário do livro de Juízes era o cenário do capítulo 11 de Gênesis. Por isso que Deus chama Abraão. E a lei, ela é dada ainda no deserto, quando este povo ficou escravizado no Egito e Deus os tira de lá. Então, o roteiro é este. Deus chama Abraão para formar dele um povo. Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó. Jacó tem seus filhos, que aí é o surgimento da nação de Israel. Louvado seja Deus. Desses filhos de Jacó, tem aquele excelente que é José, e que aí vai parar na casa de Faraó, tudo com o propósito de Deus. A gente vai ver essa história toda. Depois os seus irmãos vão, os irmãos que inclusive maltrataram ele e vão para o Egito forçadamente por causa de uma fome que surge na terra. E aí José os acolhe e eles ficam lá no Egito de boa, tal, mas tem um momento que se levanta um faraó que não conheceu José e passa a escravizionar seus irmãos, o povo de Israel, que é o nome dado a Jacó quando ele luta com Deus no Vale de Jaboque, e o seu nome é mudado, e os seus filhos carregam agora essa designação. Israel é o conglomerado dos filhos de Jacó, cujo nome foi mudado para Israel. E ali eles ficam escravos no Egito até que Deus chama Moisés e os tira do Egito, e é no deserto que a lei é dada. E aí nós temos o capítulo 20 de Gênesis, onde nós temos Deus dando para Moisés as regras que delimita ou revela ao povo o que é errado para eles fazerem o que é certo, viverem dentro dos parâmetros estabelecidos pelo divino. E é nesse momento que é implantado o sacerdotalismo na lei. Mas há coisas que transcende esse momento histórico do capítulo 20 de Gênesis. Como, por exemplo, Melquisedeque, que era sacerdote do Deus Altíssimo,
E como nós já vimos, né, Melquisedeque vem da linhagem de Noé, que concomitantemente vem da linhagem de Adão, até porque foi o primeiro homem. Mas com o dilúvio, só sobreviveu Noé, seus filhos, suas respectivas esposas e a mulher de Noé. E daí a nova população mundial surge, porque aquela de então, que precede o dilúvio, em sua maioria, é destruída. Hã? Melquisedeque já aparece aqui no cenário como sacerdote do Deus Altíssimo, e você percebe que não existe nenhuma correlação da sua genealogia como descendente de Abraão. Ao contrário, ele precede. Mas aprove-ao a Deus chamar Abraão, ou Abrão, como aquele que os seus descendentes tornariam Deus conhecido. Coisa que ainda não está acontecendo na sua totalidade, porque isso vai acontecer na grande tribulação. A grande tribulação é o momento reservado de reparo do povo de Israel com Deus. Vai acontecer. Né? Então, Melquisedeque, ele aparece aqui. O que eu quero dizer com isso para vocês é que Melquisedeque aqui, que é esse personagem, né, que surge meio que do nada, ele tipifica Jesus Cristo. Não que Jesus Cristo apareceu de nada, do nada, e ao mesmo tempo, sem pejorar, Jesus, ele surge por obra e graça do Espírito Santo, mas não é do nada. Ele surge para salvar. Né? A questão que Melquisedeque aqui, que é rei de Salém, a gente percebeu na geografia que os filhos de Noé se dispersaram. E agora aparece Melquisedeque como sacerdote. Né? Mesmo tendo Deus tido um encontro diferenciado com Abraão, porque aí agora a gente percebe uma certa contemporaneidade de ambos. E Melquisedeque, ele aqui configura o povo gentil, porque ele não é descendente de Abraão. Então, quem não é descendente de Abraão é gentil. Gentil com O. Mas Melquisedeque, que está no cenário divino, ele representa exatamente a totalidade dos povos que existia até o capítulo 11 de Gênesis. É por isso que Melquisedeque tipifica Jesus Cristo, porque Jesus Cristo não veio só para os judeus, Jesus veio para todos. É importante as pessoas entenderem isso. E parar de interpretar o capítulo 1 de João, versículo 11, que Jesus veio para os judeus apenas. Ou então, João capítulo 3, versículo 23, que a salvação vem dos judeus, como se só os judeus fossem os salvos, os escolhidos. Não, Deus amou o mundo. Melquisedeque traz essa representatividade. Melquisedeque traz essa representatividade porque ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Em hebraico é Elion, que faz referência à soberania de Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Melquisedeque era aquela pessoa que conhecia o verdadeiro Deus Criador e que liderava algumas pessoas que viviam em Jerusalém. Louvado seja Deus. E aí esse encontro se dar com Abraão, aleluia. E ele chega já abençoando Abraão, e ele diz: Abraão do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui, amados, tem um significado muito profundo, porque aqui é o começo, é a base de tudo. A exemplo do capítulo 12 de Gênesis, que é a base da história do povo de Israel. Isso aqui é o começo exatamente do plano salvífico de Deus para a humanidade. Como acabei de dizer, Melquisedeque, que não é descendente de Abraão, tipifica Jesus, mas representa os gentios. Os gentios é a totalidade da raça humana. Até o capítulo 11 de Gênesis. E Deus tira dos gentios um homem que era gentílico, para formar deles um povo. Como eu já disse em outras abordagens, somos todos co-irmãos, somos todos corsanguíneos. Essa herança recessiva autossômica, ela existe no âmbito não só fisiológico, não só genético, mas no âmbito espiritual. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Melquisedeque, que era cananeu. Louvado seja o nome do Senhor. Melquisedeque, que não era israelita. Mas Melquisedeque representa a realeza do sacerdócio de Jesus, e ele é figura que indica exatamente o plano salvífico de Deus para todos os povos, de todas as raças, de todas as tribos e de todas as línguas. Melquisedeque tem essa representatividade. Porque os gentios não eram resto. Os gentios ficaram para trás, sim. Nós, de nacionalidade brasileira, europeia, ocidental, americana, enfim. Se não tem descendência judaica, se a mãe não é judia, é gentio, mas não é escória. Para Deus, não. Porque para Deus, todo ser humano tem o mesmo valor. Para Deus, todo ser humano tem o mesmo valor. Quero dizer que você tem valor para Deus. Você é obra-prima das mãos de Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você é a coroa da criação. As pessoas precisam saber disso. Carinho, com mais respeito, com mais acolhimento. As pessoas, independente de que elas sejam, não é? Mesmo não sendo convertida, tratar as pessoas bem. Inclusive, Paulo diz isso em Efésios capítulo 11, para nós termos uma ideia de quem nós éramos. Porque tem gente que depois que ficou crente, ficou besta. Não fala com quem não é crente. Como é que vai ganhar para Jesus? Não fala com o drogado, não fala com o cachaceiro, mesmo que você não goste de cachaça, de cigarro. Eu detesto catinga de cigarro. Eu detesto cheiro de álcool. Mas eu não deixo de falar com as pessoas.
porque elas são imagem e semelhança de Deus. A gente não aprova o lesbianismo, o homossexualismo, mas são seres humanos. Não temos direito de estar maltratando nem condenando essas pessoas. O rapaz estava dizendo a mim, pastor Amaro, eu trabalho com algumas pessoas que se converteram para Jesus, são homossexuais e colocaram silicone e está maluco, está querendo o médico para tirar o silicone. Quando eu estava na FM, um rapaz que se nomeava Pai de Santo se converteu, com ele vieram 12 pessoas que eram do centro com ele. Um tinha silicone também no peito. E ele tinha um recurso, aí ele foi e tirou o silicone. Mas tem pessoas que querem se desfazer dessa mutação que fizeram em seus corpos e não tem recurso. E nós não devemos demonizar essas pessoas, desprezar essas pessoas, porque elas eram cegas espirituais. Chegaram a uma situação de mutilação, tem gente que corta a língua, fica aquela coisa parecendo lagartixa. Tem gente que coloca alargador na orelha, tem gente que enche a cara de piercing, tem gente que se mutila, né? Mas são seres humanos, irmãos. São seres humanos. É a imagem e semelhança de Deus. Ela fez uma alteração no seu corpo, desagradou a Deus, é reprovado por Deus. É reprovado, estou dizendo que não é. Mas se ela se converte, e agora? Onde fica o acolhimento para essas pessoas? Quando é fato, muitos de nós já olhamos com olhar discriminatório. Eu fui fazer um culto evangelístico na Praça do ABC. Na Praça do ABC, fui fazer um culto evangelístico. Eu estava ocupado, estava tocando guitarra e cantando. Eu já ia pregar. E tinha uma pessoa bem grandona, bem altão. Era um homem, que o pessoal chama de mulher trans. O sexo era masculino, mas ele se vestia como mulher, se comportava como mulher, se sentava como mulher. E eu percebi que mesmo eu olhando para ele com o olhar de Deus, acenei, boa tarde, procurei ser simpático, procurei ser acolhedor, eu percebi que ele mesmo tinha a sua distância, tipo assim, eu não acredito que esse irmão está me tratando bem. Tipo, que esse pastor está me tratando normal, mesmo eu sendo gay, mesmo eu tendo silicone, mesmo eu me vestindo como mulher. Eu não acredito que de repente esse pastor está olhando para mim sem me condenar, sem me discriminar, sem me repudiar. Não acredito que ele está olhando para mim com essa simpatia, que ele quer se aproximar de mim para trazer uma palavra de Deus. Eu não acredito. Ele mesmo ficou com esse olhar, e aí eu, como mais do que nunca capacitado por Deus para fazer a leitura do comportamento das pessoas, percebi isso. Mas é fato, tem gente no nosso meio que discrimina, que condena, e a gente não pode, irmão. A gente não pode. Porque é a imagem e semelhança de Deus. Pastor, mas as pessoas estão alterando. E Deus, está escrito lá em Romanos, que entregou, como é que diz lá em Romanos? Deus entregou a... Vamos ler a expressão.
Romanos capítulo 1. Que Deus abandonou as paixões infames, porque as mulheres mudaram os natural, do contrário à natureza, semelhante também os varões, deixando os natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade para com os outros. Não se pode orar por essas pessoas assim, pastor Amaro. Que história é essa? Não, o cara já tirou o órgão sexual. A menina já tirou o peito. A menina injetou hormônio para nascer barba. Não se pode orar por... Quem disse que não pode orar por essas pessoas? Enquanto elas estiverem vivas, elas são a imagem e a semelhança de Deus. Elas são a imagem e a semelhança de Deus. Eu não estou entendendo aqui um comentário. A perseguidora também, viu? Ah, amém, amém. Perseguidora porque me segue no Instagram, no Facebook e no YouTube. Ah, Silvia. Amém, Silvia. É porque apareceu para mim agora o teu comentário, Silvia. Desculpa. Entende, irmãos? Nós devemos... E eu tenho uma abordagem no YouTube, eu acho que eu não lembro agora, parece que é de Coríntios, que igreja é lugar de acolhimento. Igreja é lugar de acolhimento. O comportamento que a gente vê da sociedade hoje, diferente, é a cegueira espiritual. Ora, e nós, é importante isso, porque Paulo diz em Efésios, olha, entenda isso, deixa eu ler aqui. Entenda isso, meu irmão, minha irmã. Que nós, um dia já fomos trevas. Um dia já fomos trevas. Não é o meu caso que nunca bebi, que nunca fumei, mas já fui trevas. Aí, por causa disso, eu vou repudiar quem se aproxima de mim porque está com cheiro de nicotina, porque é cachaceiro. Não. Não fale comigo, não, vá para lá. Não, eu tinha um vizinho que ele só ia no templo embriagado. Aí quando ele chegava, irmão, se acendesse um fósforo perto dele, ele capaz de pegar fogo. O bicho só cheirava álcool. Aí ele vinha. E é um tal de beijo, e beija a bochecha, e beija a testa do pastor, e beija a mão. Eu digo, mas minha bênção aí. Depois o cheiro do álcool ficava em mim. Eita, Jesus. Pena que ele teve a vida ceifada. E eu não sei se ele se converteu antes. Como ainda hoje tem pessoas que mesmo convertidas ainda bebem, ainda fumam. Tem gente que aí, ainda vou arriscar, está metido em prostituição. E aí a gente de repente ficar sabendo, aí não, vai para lá prostituta, vai para lá viciado. Não. Tem que procurar ganhar essas pessoas para Jesus. Porque ainda há fraqueza nelas. Já que você se considera tão bom, né? Tão forte. Paulo nos escreve a palavra de Jesus para suportarmos a fraqueza dos fracos. Para suportarmos a fraqueza dos fracos. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Versículo 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu amor
pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, aleluia, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Como é que agora, porque você é crente, você não quer entender quem não é crente? Você era viciado, agora não quer entender quem é viciado. Você pintava o 7, o 8 e o 9 no mundo, agora não quer acolher quem vive na bagaceira. Que é isso? Que é isso? Que é isso? Então é basicamente disso que trata esse capítulo de 14 de Gênesis, esse surgimento de Melquisedeque, que não é descendente de Abraão, mas é o tipo de Jesus, porque ele é sacerdote do Deus Altíssimo. É o cara que orava a Deus, que intercedia a Deus. Ora, Deus chama Abraão do outro lado, porque aí Deus quis resolver fazer isso. Como a gente não pode saciar a nossa vontade não pode ser saciada pelos outros, os outros não podem barrar a gente. Deus tem também o livre-arbítrio de fazer o que Ele quer. Aleluia. Aprove a Deus ter chamado Abraão e não ter chamado Melquisedeque para ser, através de quem o plano salvífico daria início com o povo missiológico, o plano salvífico com o povo missiológico no sentido de tornar Deus conhecido, não no sentido de salvar o mundo. Não no sentido de salvar o mundo. Porque Jesus, mesmo que Israel no Velho Testamento cumprisse o seu papel, Jesus tinha que vir, porque não tinha ninguém justo sequer, competente para derramar sangue puro para perdoar a gente dos pecados. Jesus tinha que vir, Jesus vinha de todo jeito. Jesus vinha de todo jeito. Porque não tinha como se salvar sem ser pelo sangue. Deus mesmo estabeleceu que todas as coisas seriam purificadas com sangue. Sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. Mas derramamento de que sangue? Tinha que ser de alguém imaculado. Alguém que não pecasse. Alguém que não tivesse vindo pela vontade humana. Porque todos os descendentes de Adão, tornaram-se pecadores. Todos. Por isso que Jesus vem por obra e graça do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Por isso que Jesus é tentado em tudo e não cede à tentação. Por isso que Jesus, diz Paulo escrevendo aos Filipenses, foi obediente até a morte e morte de cruz. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. O surgimento de Mesaque, de Melquisedeque no cenário, o surgimento de Melquisedeque no cenário é para nós termos ideia que Deus nunca se ausentou, aleluia, do mundo gentílico, da raça humana. Deus nunca se ausentou da história do homem. E não é agora que Ele vai se ausentar da minha e da tua vida. Deus faz parte da história da minha e da tua vida. Conte com Deus. Eu quero deixar essa mensagem aqui para você hoje. Conte com Deus na história da sua vida. Amém? Se esta palavra mexeu com você, se esta palavra lhe impactou, lhe consolou, lhe animou, lhe exortou, enfim, mexeu com você. O que você ouviu foi mais do que a voz do pastor Amaro Correia, pastor que vos fala. Você ouviu a voz de Deus, a voz do divino.